Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e felizes. Hoje nós vamos fazer a correção da prova da Univesp de 2022, segundo semestre. Vamos fazer correção da prova, né, de biologia. Foram 6 questões de biologia. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre as questões com vocês, tá bom? E vamos ver aí quais são as alternativas corretas e o que a gente pode aprender em cada questão. Vamos lá, pessoal? Vou começar a compartilhar a tela com vocês, né? Então vamos lá. Vamos aqui no compartilhar. Só um segundinho. Ele já começa. Pronto, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Então, nós estamos aqui na questão 45, que é a primeira questão, tá? Então vamos lá. A figura ilustra as etapas de uma sucessão ecológica primária. Então você tem aqui uma terra bastante destruída, né? Então aqui você teria aqui uma terra bem destruída. E aí depois você tem aqui, né, o crescimento mesmo, né? O crescimento da como eu posso dizer para vocês, da vegetação, né? Começa com uma vegetação bem destruída e depois você tem uma vegetação mais exuberante, tá? A primeira etapa do processo de sucessão é denominada exese, caracterizada pela presença de líquens. Então vamos guardar, pessoal, todos esses negócios aqui, né? Então você tem líquens, musgos, samambaias e gramíneas. Esses organismos são, vamos dar uma olhadinha, pessoal. Eles são capazes de suportar grande variação nas condições ambientais? Olha, o líquen, por exemplo, ele não consegue segurar grandes variações ambientais, tá? Então, o líquen, por exemplo, para mim a A já não pode por isso, né? A questão B, né? A alternativa B, são autotróficos, quer dizer, eles produzem o próprio alimento. Então, na verdade, isso já não serve, por exemplo, para o musgo, porque o musgo ele se alimenta de matéria em decomposição, tá? C. Caracterizados pela rápida capacidade de evolução e especiação. Não. Eles não são, né, capazes disso, não. Tá? A evolução é um processo muito longo, né, pessoal? Vegetais pertencentes ao grupo das angiospermas, isso é uma coisa importante, pessoal. Quem são as angiospermas? As angiospermas são os vegetais que produzem frutos. Né? Aqui nenhum deles produz fruto. Não tem angiosperma aqui. E esses são assexuados. E se reproduzem por brotamento? Não. A gramínea não é um assexuado. Né? A gramínea, por exemplo, é uma angiosperma, mas não se reproduz por brotamento. Então, pessoal, a única alternativa capaz de responder a questão é a alternativa A. Né? É a alternativa A aí. A alternativa A é capaz de você. Então, seria a alternativa A, tá? Alternativa A de amor aí, tá bom? Vou colocar aqui do ladinho. A alternativa A seria a alternativa correta. Só um segundinho, pessoal. Vou verificar o que está acontecendo com essa minha mesa digitadora. Se agora está normal, vamos ver. Está aqui. Eu acho que agora está um pouquinho. Agora tá certinho. Então vamos lá. Deixa eu apagar ali do lado. Usar minha borrachinha. Então vamos lá. Então vamos começar a conversar, bater um papinho aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, isso aqui é uma questão de ecologia, tá? Então é uma questão de ecologia. É uma questão de ecologia, mas que também mistura alguns conceitos de botânica, que fala de angiosperma, né? Fala um pouquinho de líquen, que é relação ecológica, enfim. Pessoal, a alternativa A seria a alternativa correta, né? Segundo o gabarito da Univesp. São capazes de suportar grandes variações nas condições ambientais. Olha, pessoal, o líquen pode até ser que, em relação à condição ambiental, ele suporte, sei lá, temperatura mais alta, mais baixa. Mas, por exemplo, o líquen ele é muito sensível à poluição, tá? Então, depende de que condições ambientais seriam essas, tá? Se você tirar a poluição,
com certeza, todos eles suportam uma certa variação nas condições ambientais. Tudo bem? Então, a gente seria a alternativa A, a alternativa correta, vou colocar até bem grandão aqui, tá? Então, é uma questão bastante clássica aí, tudo bem? E aí a gente sabe que, por exemplo, a grama não tem reprodução assexuada, por isso que não pode ser a alternativa aí, tá? Tudo bem? Então, a questão 45, a alternativa A é a correta. Vamos passar para a próxima. Vamos passar para a questão 46. Pessoal, isso aqui é uma questão de parasitismo, que também é uma questão que tem a ver com ecologia, mas isso aqui, na verdade, tem muito mais a ver com saúde, né? Com as questões de saúde, né? Digamos assim. Isso aqui tem muito a ver com saúde, programas de saúde, né? Enfim, tem a ver também com relação de parasitismo, né? Que é uma relação ecológica. De uma certa forma, você também não deixa de ter uma relação ecológica quando você tem o parasitismo, que é uma relação desarmônica, tá? Mas está mais para programas de saúde mesmo. Então vamos lá. As parasitoses ascaridíase, que é a lombriga, teníase solitária, amebíase e ameba, são causadas por agentes etiológicos de diferentes grupos taxonômicos. Sim, pessoal. Então, o Ascaris, por exemplo, né, pertence a um grupo diferente da tênia, né? O Ascaris umbricoides ele pertence a um grupo diferente da teníase, né? O ascaridíase seria Ascaris umbricoides, teníase seria Tênia solium, e a amebíase pode ser vários outros protozoários, né? Tais parasitoses apresentam ciclos reprodutivos que diferem em diversos aspectos. Sim. Uma coisa interessante, pessoal, que, por exemplo, no caso da ascaridíase, o ascaris é um parasita que tem macho e fêmea. A fêmea é maior que o macho. A tênia é um hermafrodita, mas os dois fazem reprodução sexuada, enquanto as amebas fazem reprodução, em geral, assexuada. Tá? Tais parasitoses apresentam ciclos reprodutivos que diferem em diversos aspectos. No entanto, essas três doenças parasitárias humanas são contraídas devido a. Ah, uma outra coisa que também, pessoal, você tem também aqui, na verdade, né? Você tem aqui a zoologia também envolvida, né? A zoologia está aqui também. São grupos taxonômicos, né? Questão bem completinha. Infecção por meio de animais invertebrados vetores. Pessoal, por que isso aqui não pode ser, hein? Sabe por quê, pessoal? Por exemplo, uma infecção parasitária que tem vetor seria, por exemplo, vetor biológico, por exemplo, a malária, por exemplo, né? O Ascaris e a tênia, não. Tá? A tênia ainda tem um vetor biológico, né? Um hospedeiro intermediário lá, mas o Ascaris não. Tá? Contaminação pela ingestão de ovos. Pessoal, ovos, essa contaminação aqui seria só no caso do Ascaris, tá? A gente sabe que no caso do Ascaris você teria ingestão de ovos. No caso da tênia, não. Você tem que comer a carne com cisticerca. No caso das amebas, também não. Não é ovo, né? C. Contaminação por ingestão de água com protozoários. Isso aqui só seria, pessoal, no caso das amebas, tá? D. Contaminação pela ingestão de formas infectantes, sim. Sim. Você só pega uma parasitose se você ingerir a forma infectante, tá bom? E vamos ver se fica aí não é correto. Infecção por patógenos que parasitam dois hospedeiros. Pessoal, isso daqui só vai acontecer no caso da tênia, que tem um hospedeiro definitivo e intermediário aqui. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dado. Tudo bem? Questão bem completa da Univesp também, tá? Vários assuntos numa mesma questão. Isso é interessante. Como um vestibular com poucas questões de biologia, pessoal, elas têm que albergar vários assuntos, tá? Então vamos lá. Questão 47. Olha só, pessoal, vamos ler isso aqui. As ligações peptídicas decorrem da reação do grupo carboxila de um aminoácido com um grupo amina de outro aminoácido. Pessoal, isso daqui é uma questão de bioquímica, tá? Interessante essa questão. O
que seria o grupo carboxila? Um aminoácido tem que ter uma forma assim, né? Que tem um radical, não é isso? Ele tem um radical, aí ele tem um radical, ele vai ter um melhor, vou colocar aqui, que grupos são? Vou colocar separadinho, né? Colocar separadinho aqui. Vamos apagar a borracha. Isso. Vou colocar só os grupos, tá? Então, quando ele fala que ele tem um grupo carboxila, é o C dupla O, OH. Tem um grupo carboxila e ele tem um grupo amina. O grupo amina é o grupo NH2, né? Então, esse aqui é o grupo carboxila, esse aqui é o grupo amina. Para essa ligação se consumar, então é o grupo carboxila de aminoácido com o grupo amina de outro. É necessária a atuação de enzimas específicas que promovem, ao final do processo, a produção de água. Então, é uma reação de desidratação, porque você libera água quando você une dois aminoácidos, né? O grupo carboxila do um com o grupo amina de outro, tá? A ocorrência da ligação peptídica está relacionada a... Agora, aqui é interessante, pessoal. Porque essa questão, além da bioquímica, ela é uma questão que envolve ácidos nucleicos e as suas reações, né? Então, vamos ver aqui. Síntese de polissacarídeo, pessoal, polissacarídeos são açúcares. E aqui, a ligação peptídica, ela acontece para formar proteína, tá? Então, o objetivo dela é a formação de proteína. Ligação peptídica está relacionada à formação de peptídeos, cada formação de proteína, tá? Duplicação do DNA de jeito nenhum. Tradução do RNA mensageiro, vamos ver. Digestão de proteínas de jeito nenhum, seria uma protease, né? Transcrição do RNA transportador não é transcrição. Transcrição é para produzir RNA. A reação de transcrição produz RNA. Então, seria a tradução do RNA mensageiro. A gente sabe que quando você tem a tradução do RNA mensageiro, a tradução é um processo que, a partir do RNA mensageiro, da leitura desse, você vai formar uma proteína. Por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa C de cavalo. Tá bom, pessoal? Outra questão bem interessante que envolve conceitos de bioquímica e mais ácidos nucleicos, né? Que seria a biologia molecular aqui. Tudo bem? Questão bem inteligente. Quer dizer, é uma prova, pessoal, para pessoas muito bem preparadas. As questões não são tão complexas, mas tem que saber vários assuntos. Questão 48, pessoal, fala dos cogumelos, né? Então vamos lá. A fotografia mostra o momento exato da liberação de esporos por uma espécie de cogumelo. Então, o que seria o esporo? O esporo é uma estrutura reprodutiva dos fungos, né? Então, pessoal, aqui é bem interessante, né? Porque é uma questão que tem a ver com fungo. Interessante, né? Pessoal, por que os fungos aparecem tantos? Porque eles são muito importantes nas cadeias alimentares, na regulação do ecossistema, tá? Então vamos lá. Os cogumelos são corpos de frutificação de certas espécies de fungos que são formados a partir de filamentos subterrâneos, as hifas, os quais compõem micélios organizados que emergem para a superfície. Então, isso aqui que você está vendo, né? Isso aqui é um micélio que a gente fala. Os esporos produzidos e liberados pelos cogumelos são sementes, a alternativa são sementes. Pessoal, de jeito nenhum. Quem tem semente é quem? Só tem semente angiosperma e gimnosperma. Angiosperma, vegetais que produzem frutos. Gimnospermas, os pinheiros, né? Produz o pinhão. São estruturas de dispersão que desenvolvem novas hifas. Vamos guardar essa alternativa B de bola. C. Indicam que o ciclo de vida do fungo chegou ao fim. De jeito nenhum. O fungo produz, dispersa, ele faz dispersão reprodutiva, aí no caso, de esporos. Esporos são estruturas ligadas à reprodução, pessoal. Como que o fungo está no fim da vida dele? O fungo está tão bem, ele está tão saudável, digamos assim, que ele está se reproduzindo, produzindo filhotinhos. Como assim, né?
Quem se reproduz não está mal de saúde, está bem de saúde. Cai no solo e se unem para a formação de novos micélios. Não, 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 não. Não vai formar micélio. Micélio é produzido a partir das hifas, como disse o texto. Dependem da presença de luz. Pessoal, o fungo não depende da luz porque ele não faz fotossíntese. Ele é heterótrofo, né? Como foi na outra questão. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Que diz o seguinte: são estruturas de dispersão que desenvolvem novas hifas. Então, você tem o esporo, a hifa e depois você vai ter o micélio. Essa é uma questão pura, mas tem um fato interessante. Se você olhar bem, pessoal, a questão 47 não fala de fungo, mas a questão 46 não fala, mas a questão 45 fala deles aqui. Fungos são heterótrofos, tá? Tudo bem? Então, uma coisa está ligada na outra. Essa é uma questão pura, falando de reprodução de fungo. A questão 49 é uma questão clássica de genética, pessoal. Isso aqui é uma questão de genética, eu ainda vou mais longe. A questão de genética é uma questão de primeira lei, de Mendel. Tá? Pessoal, todo vestibular que se preza vai ter uma questão de genética. A prova de biologia ela é meio batidona, porque ela tem que ter obrigatoriamente alguns assuntos. Então vamos lá. O heredograma ilustra uma família em que o indivíduo 23, que é esse carinha aqui, ó, manifestou uma rara doença condicionada por apenas um par de alelos. Eles só falaram que apenas um par de alelos, porque você sabe que o gene, bom, você tem um gene A. O gene A tem um alelo dominante azão e um alelo dominante azinho, tá? Então é a primeira lei mesmo, né? Primeira lei, um fenótipo, um par de alelos, né? Perfeito. É a primeira lei, sem dúvida. A análise do heredograma permite afirmar que os alelos que condicionam a doença. Pessoal, o que eles querem aqui é uma outra coisa interessante, que é o padrão de herança. Só que é uma coisa que o aluno precisa estar muito bem preparado, por quê? Porque ele precisa saber todos os padrões de herança, tá? Então vamos lá. São influenciados pelo sexo. Pessoal, doenças influenciadas pelo sexo, uma delas é a calvície. Em geral, o indivíduo, né, o indivíduo aqui, em geral, ele seria homem, tá? Não mulher. Então, acho pouco difícil ser uma doença influenciada pelo sexo. Se manifesta em heterozigose. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Se esse indivíduo for azão, azinho, né? Quem são os pais dele? Seriam esses daqui. Se o indivíduo, se ela se manifestar em heterozigose, esses indivíduos aqui são azinho, azinho, pessoal. E aí eu pergunto para vocês, de onde apareceu esse azão? Não tem como. Esse azão, a princípio, só apareceria por uma mutação nova, mas aí não é o caso da questão, né? Você não está pensando em mutação. Então, como dois pais azinho, azinho, pode ter um filho azão, alguma coisa. Isso não existe. Se manifesta em homozigose. Vamos guardar essa daqui. Estão ligados ao cromossomo sexual X. Pessoal, heranças que estão ligadas ao cromossomo sexual X, elas podem ser dominantes ou recessivas, tá? Isso seria uma coisa interessante aqui, pessoal, uma coisa bem, bem interessante. Primeiro, vamos testar algumas possibilidades, tá? Então vamos testar primeiro a de cima, né? Vamos apagar uma borracha aqui. Vamos apagar. Vamos testar a primeira de cima, vai? Vou pegar essa daqui. Apresenta um caráter dominante. Se ela tiver um caráter dominante, pessoal, esse indivíduo seria azão alguma coisa, né? É o mesmo caso. Se ele for os pais forem azinho, azinho, não dá para ter um filho azão. Então aqui você já pode cortar essa daqui. Então, pessoal, comecem pelas alternativas que são mais simples, tá? Comecem por aquilo que é mais simples e depois você vai
para aquilo que é mais pesado, né? Mais difícil. Então vamos lá. Estão ligados ao cromossomo sexual X. Pessoal, para uma mulher ter uma herança ligada ao cromossomo sexual X, ela pode ser recessiva ou dominante. Se ela fosse recessiva, essa mulher seria XAzinho, XAzinho. Aí ela receberia um XAzinho de quem? Do pai. E o pai seria XAzinho Y. Então o pai também seria afetado. Entendeu? Ela seria XAzinho, XAzinho. E o XAzinho afetado, um dos XAzinho afetados viriam do pai, porque o pai deu um X para a filha, o outro é o Y, né? Então não pode, o pai também deveria ser afetado, ele não é afetado. Então aqui você já cortou essa possibilidade. Se ela for ligada ao X dominante, que dificultou essa questão, que ele não fala se ela é recessiva ou dominante, né? Se no caso ela for dominante, é a mesma questão, pessoal. Um XAzinho veio da mãe, assim, ela tem não sei, ela pode ser XAzão alguma coisa, né? Aí esse XAzão, ou ele viria da mãe ou do pai. Se o pai tiver XAzão, ele vai ser afetado obrigatoriamente. Ele deveria ser afetado obrigatoriamente. E se a mãe tiver um azão só, um XAzão só, ela também seria afetada. Então não é o caso aqui, tá? Então o que sobra para nós, pessoal? Só sobra uma alternativa para nós aqui. Qual seria ela, né? Qual seria essa alternativa? Essa daqui, a alternativa C. Se manifesta em homozigose. Seria a alternativa C de cavalo. Vamos testar? Aí assim, aí é possível, porque ela seria azinho, azinho. E aí o pai é azão alguma coisa, a mãe é azão alguma coisa. Eles podem muito bem ser azão, azinho. Um azinho vem do pai, outro azinho vem da mãe. Certo? E aí isso aí fecha melhor. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta. Porque ela pode ser azinho, azinho, essa mulher 3 aí, recebendo um azinho do pai e um da mãe, mesmo que eles sejam fenotipicamente normais. Pessoal, esse tipo de questão você tem que trabalhar com ela na base da eliminação. É muito mais fácil, tá? Tem que ir com calma eliminando algumas alternativas. Então, não é o tipo de questão que eu acho que você deve fazer primeiro nessa prova. Essa questão que você deveria deixar ela por último, porque ela é um pouquinho mais chatinha para fazer. E a Univesp, qual foi o grande problema? Foi essa alternativa aqui, ó. Essa alternativa, ela complicou muito a vida de vocês. Por quê? Ela complicou muito a vida, porque ela não fala se é dominante ou recessivo, tá bom? Mas a alternativa correta é a alternativa C de cavalo. E a questão número 50 é uma questão, a última questão. Então vamos lá. O processo de coevolução, quer dizer, é um processo de evolução. Então, isso aqui é uma questão sobre evolução. É compreendido a partir da interação entre espécies que, ao longo de milhares de anos, evoluem de maneira conjunta em um determinado aspecto, que seja ele anatômico ou fisiológico. Um exemplo de coevolução são as flores tubulares e os bicos dos beija-flores. Com base nos conceitos evolutivos, afirma-se que, pessoal, é o seguinte: o que acontece é o seguinte: você tinha beija-flores que eram capazes de sugar, né, o néctar, vamos dizer assim, ter uma relação ecológica com esse tipo de flor, né? E esse tipo de flor, essa flor tubular, ela existia e existiam beija-flores que tinham bicos adaptados e que não tinham bicos adaptados. O que tinham bicos adaptados conseguiam retirar o néctar dessa flor. E aqueles que não tinham o bico adaptado, eles morreram, eles não foram, eles foram excluídos. Então você precisa, né, você tem, vamos colocar um diagraminha aqui. Então você tem a flor tubular, né? Flor tubular. E aí você tem beija-flores, né? Tem dois tipos de beija-flor. Aquele que tem o bico adaptado, eles coexistiam, tá? E aqueles que não tinham
não tinham o bico adaptado. Esse que tem o bico adaptado, esse consegue retirar o alimento da flor tubular. Esse daqui não, esse aqui é eliminado no processo de evolução. Tá? Então, existiam dois tipos de beija-flores. Aqueles que não tinham o bico adaptado e aqueles que tinham. O que tinham se alimentava e o que não tinha morria de fome, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Com base nos conceitos evolutivos, afirma-se que a relação ecológica entre a flor e o beija-flor indica que houve especiação. Não, pessoal, porque a especiação, né? O que é uma coevolução? As coisas evoluem junto. Então não houve especiação, né? Se não surgiu uma espécie nova, tá? A princípio não teve uma espécie nova. Eles foram coevoluindo juntamente, entendeu? O bico do beija-flor se modificou em função do formato da flor. Não, pessoal, isso aqui seria uma tese lamarquista. Isso é Lamarck. Ah, o bico foi mudando para que se adapta à flor. Não, isso não acontece. Já existia o beija-flor com o bico adaptado para sugar o néctar da flor tubular. C. O beija-flor se modificou em função do formato do bico do beija-flor? Não, ele não se modificou, ele já existia. Esse beija-flor ele já existia. Eram a mesma espécie, eles são as mesmas espécies. Só que um tinha um bico, né? Um bico mais adaptado do que o outro. Tá? Então, um tinha. Não é uma espécie nova, mas um tinha um bico que era mais adaptado a sugar o néctar de flor tubular e o outro não tinha. Esse que não tinha foi eliminado. Tá? Certo? Então, não se modificou, né? O formato das flores e do bico do beija-flor. Vamos aqui. A flor se modificou em função do formato do bico? Não, isso é lamarquismo também. A flor não se modificou por causa do formato do bico. De jeito nenhum. Né? Já existia a flor tubular e existia o beija-flor com o bico adaptado. D. O formato das flores e do bico do beija-flor são resultantes das mesmas mutações? Não, pessoal, de jeito nenhum. A mutação é dentro da espécie. Então, o beija-flor tem a mutação dele e a flor tem a mutação dela. Independente, não é a mesma coisa. Não são a mesma espécie, inclusive, são reinos diferentes, enfim. Né? E o processo de seleção natural ocorre de forma relacionada na flor e no beija-flor. Exatamente. Alternativa aí de elefantinho. Sim, pessoal, o que você teve aqui, isso aqui é um processo de seleção natural. Tá? Isso aqui é uma questão puramente de evolução. Então vamos tentar fazer uma estatística. Então você tem uma questão de evolução, uma questão de genética pura, uma questão de fungo, uma questão de bioquímica e ácidos nucleicos, uma questão de saúde, ecologia, zoologia, né? E uma questão aí de ecologia e botânica. Então, pessoal, uma prova muito bem distribuída, na verdade, né? Uma prova bastante bem distribuída, vamos dizer assim. Eu gostei bastante da prova. Eu achei que a prova cumpre bastante o seu papel de selecionar um candidato com uma formação não especialista, mas uma formação muito mais genérica, tá bom? Parabéns para a Univesp, tá? De pegar uma prova pequena, com 6 questões, e trazer tantos assuntos assim. É fácil? Não. É muito conteúdo e você tem que estar estudado muito bem, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, pessoal, e se preparem agora para a Univesp 2022. Espero que esse vídeo sirva para você dar uma estudadinha aí na parte de biologia, tá bom? Forte abraço para vocês e sucesso sempre.